Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. É sempre uma satisfação enorme estar com os irmãos, pelo acolhimento, pelo carinho, mas, acima de tudo, pela oportunidade de trabalho, porque todo trabalho, irmãos, só existe pela necessidade dos trabalhadores. Todos nós somos necessitados deste amor e desta possibilidade de buscar, de nos aprofundarmos. Muito bem. Eu vou ler uma parte aqui, irmãos, para iniciarmos. E aqui está só porque eu aumentei um pouquinho mais a letra. É o prefácio deste livro, Os Mensageiros. Logo depois de André Luiz chegar em nosso lar, etc., se recuperar, ele vai contar, então, que ele queria transmitir informações a nós aqui encarnados. O que é de interessante nisso, amados irmãos, que muito tempo no meu celular, aquela figurinha, aquele ícone, era um chimpanzé pensando assim. E todo mundo me perguntava, até chegar um ponto que eu cansei de dizer, não vou botar mais isso, que toda vez alguém fala, por que é esse chimpanzé que pensa? Vamos ver se a gente consegue chegar a um denominador. Então, o prefácio do livro, Os Mensageiros de André Luiz, começa assim: forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem, desencarnado pelas simples circunstâncias da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever a seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferença fundamental para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, deste modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória adormecida, dos sentimentos purificados, na edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor dos que André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. Este é um prefácio, irmãos, deste livro. Aqui eu quero construir com os irmãos um pensamento. Ali está o pensamento, a sintonia e a prece. Nós vamos criar um axioma, um problema que está longe da lógica, que a gente não vai conseguir pegar de vez, mas vamos chegar lá. Imaginemos, irmãos, nós já sabemos que nós temos processos evolutivos e que às vezes isso nos assoberba, que a gente quer dar saltos. Mas imaginemos, irmãos, no tempo das cavernas. Sabe, né, irmãos, que nós somos reencarnacionistas, que nós já tivemos experimentando estas fases, viemos nos adequando, nós viemos evoluindo, nós viemos aos pouquinhos buscando encontrar este reino de Deus que ainda parece muito distante dos nossos universos. Pensemos e nos coloquemos. Vamos voltar para as cavernas, irmãos. Qual seria o pensamento reinante deste homem?
qual seria a sintonia que ele estava naquele instante? Qual seria a prece que ele faria? É um pouquinho interessante, né, irmãos? Porque se a gente vai começar a pensar se é um processo evolutivo, nesse instante, irmãos, nós criamos, então, um problema. Que é definir, então, irmãos, como nós saímos desta roda. Porque se o meu pensamento está atrelado às minhas condições evolutivas, a minha sintonia também está atrelado. E a minha prece, quando é desprovida de humildade, ela também está ligada a esta roda que nós não conseguimos sair pelo problema da nossa condição evolutiva. Bom, irmãos, então não teria solução. Mas observe, irmãos, que assim como o homem da caverna, quando nós estávamos naquela fase evolutiva das nossas buscas, brigando com a natureza, parece que há algo dentro de nós. Para nós que somos espíritas, nós consideramos isso, que nós temos aquelas leis divinas, esse sopro divino que nos faz buscar sair da mesmice. Porque eu não sei se eu consigo ser tão claro, irmãos, se não tivesse essa pulsão. Aquilo que tem alguns pensadores, eu não quero aqui me aprofundar, irmãos, mas Aristóteles e Platão eram pensamentos gregos, eram pensadores gregos da antiguidade, e que eles buscavam e diziam que as nossas almas, e não era no sentido de espírito, ele falava em almas no sentido de essência, a nossa essência, que tinha algumas características que nos buscavam sair desta situação que nós vivemos, porque senão a gente estaria na caverna, a gente não teria feito nada. Não sei se os irmãos conseguem entender a que ponto eu quero chegar. Então, irmãos, esses pensadores vão falar em potências da alma. A alma no sentido da nossa essência como seres humanos. Que é a inteligência, o intelecto, isto é, alguma coisa que, observe, irmãos, a gente consegue ver um montinho de pedra, a gente pega uma pedra aqui, entende aqui, faz uma casinha aqui, faz isso, arruma, nós conseguimos sair daquele estado de só observar. Então, o intelecto é de ler o que está entre. A nossa irmã Isabel falou, bem-aventurados os aflitos. Os aflitos são aqueles que vêem a situação, mas eles têm algo que querem mudar. A nossa aflição verdadeira é de mudar o nosso estado. Então, este intelecto, a vontade de ler o que está dentro, é de buscar o que nós somos, o ser espiritual que a gente vem buscar numa casa espírita. Assim como também, irmãos, existe uma vontade de conhecer. Por que esta vontade de conhecer? Porque para eu entender o que é certo e o que é errado, eu tenho que ter alguma coisa que me movimente. É a curiosidade, a vontade do que é verdadeiro, porque senão nós transitaríamos à deriva. E, acima de tudo, a memória daquilo que é bom, daquilo que é belo, que nos movimenta, nos trazendo esse estado de compreensão que, de novo, remete a esse estado que nós vamos entender que são as leis de Deus que foram gravadas dentro de nós. E me permitam, amados irmãos, agora numa parte mais pontual do que eu quero chegar, parece que a gente criou uma roda que não tem solução, porque depende do meu estado evolutivo, meu pensamento. A minha sintonia vai estar ligada ao que eu estou pensando. E a minha prece vai depender do meu grau evolutivo, não tenho mais solução. Mas Jesus, em Mateus 6, irmãos, vai nos ensinar o seguinte, como nós deveríamos orar. E os irmãos conhecem muito bem. Começa com Pai Nosso. Significa que nesse instante, amados irmãos, Jesus, esse mensageiro de Deus, ele vai nos colocar em patamares de igualdade. Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso, de todos nós, Jesus coloca. Santificado seja o teu nome. E aqui, amados irmãos, é um ponto crucial. É o entender do sagrado. De sagrar algo que precisa ter a devida importância
dentro do nosso intelecto e que nós vamos buscar essa sintonia. Às vezes, irmãos, nós acostumamos, aí a gente sabe, tá, é Deus, ele sabe tudo, ele entende tudo, deixa para lá. É preciso nós nos colocarmos também numa posição, irmãos, quando a gente chega numa casa ou vai buscar num templo, seja ela de qualquer, da maneira que professe Deus Nosso Senhor, que se manifeste a vontade de Deus, é entender que nós estamos aqui. Não tem imagem. Então é uma casa onde a gente senta, ouve umas conversinhas, fala de evangelho, toma um saravá, vira as costas e vai embora. Nós não conseguimos entender a profundidade que nos alcança quando nós entendemos as manifestações espirituais. Alguns de nós vai dizer o seguinte: mas eu não sou trabalhador de casa espírita, então eu nunca trabalhei numa desobsessão, eu não sei o que é isso, eu nunca vi espírito se manifestar, mas percebe quando está no seu lar as influências positivas e negativas, que é a manifestação da nossa sintonia, do nosso pensamento. Por isso, o Evangelho é muito claro quando fala sobre isto. Então, eu começo a vir buscar na casa espírita, e aí eu começo a entender da espiritualidade, do prosseguimento da vida, da influência espiritual, e aí eu vou me apoderar disso para entender que eu tenho uma necessidade profunda de entender o que está acontecendo. Agora eu estou fugindo um pouquinho do pensamento da sintonia e da prece. Porque quando eu chego aqui, que eu sinto que eu sou aliviado dessas sensações, que eu entendo que os nossos irmãos desencarnados havia uma manifestação, eu começo a pensar naquilo que eu quero ser e do que eu quero viver daqui em frente. Então, o efeito é muito mais profundo do que simplesmente um ato de descarrego, que na maioria é o que a gente vem fazer aqui, né, irmãos? A gente vem porque sentiu o irmão que desencarnou, e etc. Ele tiver que um saravá, um descarrego e volta. Só que aí o nosso pensamento, a nossa sintonia, não foi mudado porque a nossa prece estava ausente de alguma coisa fundamental que Jesus nos pede. Humildade. Então agora, o Pai nosso, todos nós somos iguais perante a Deus, porque Deus é nosso Pai, santificado porque eu sagrei este momento a Deus, não a mim. E venha a nós o vosso reino. E aí a gente conhece muito bem a parábola do semeador, né, irmãos? Aonde é perguntado a Jesus, Jesus está ali sobre a água. Lembram da parábola, irmãos? Jesus está ali ensinando sobre a água. Para o judeu, a água é o urucaus. Porque lá na Gênesis está escrito assim, o Espírito de Deus pairava sobre a água, sobre o caos. Para o judeu, a água era o caos, a desordem. Está ali Deus, o Espírito de Deus, que organiza. Em Êxodos, não é o cajado de Moisés que vai dividir a água, vai separar a água para a passagem? Então agora Jesus está sobre a água, falando sobre a parábola do semeador. O semeador vem, lança, e aí vem os pássaros, comem sobre espinhos, sobre terra que não era fértil, sobre pedregulhos, etc. E aí é perguntado a Jesus por que ele falava sobre parábolas. Porque ele diz que muitos ouvem, mas não entendem. Olham, mas não veem. Por isso, irmãos, às vezes a necessidade de estar aqui é muito mais para a gente entender o processo, ou começar a entender o processo da vida, da espiritualidade que nos alcança. A prece, irmãos, que às vezes nós gostamos de preces decoradas, e que nós não entendemos que a prece às vezes pode ser uma rogativa verdadeira, mas quando a gente entende, irmãos, que dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso grau evolutivo, que tanto nós estamos frisando sobre a necessidade do pensamento, da sintonia,
Nós precisamos ter um pouquinho de humildade e dizer assim, Senhor, olha para o teu filho, olha para a tua filha, que não conseguem entender a tua misericórdia que me alcança nesse instante. Pelo corpo físico, por poder estar caminhando, por poder acordar de manhã cedo, por ter uma veste, por ter uma choupana ou um palácio. Porque, em essência, nós mudamos isso. Nós viemos exigir de Deus aquilo que não entendemos e não sabemos. O Evangelho é rico. Ora, se entre vós, qual filho que pedirá ao pai um pão e ele dará uma pedra, um peixe e ele dará uma víbora? Por que nós achamos que quando viemos nos recolher em templos religiosos, nós queremos transgredir as leis de Deus? E aqui é claro que a evolução não dá saltos. Por que eu acho que, então, se eu venho todo dia na casa espírita, eu estou negociando com Deus? Se eu vou todo dia no Saravá, agora sim, agora... Se eu vou todo dia no templo protestante, católico, eu estou negociando com Deus. Porque, em essência, irmãos, nós deveríamos vir às casas que buscam o nosso aprimoramento espiritual, mudar o quê? A sintonia através da prece, como nós fizemos. Mas observe, irmãos, que às vezes as nossas irmãs aqui estão cheias de boa vontade, com o coração cheio, querendo vibrar, querendo transmitir coisas boas, e o nosso pensamento voou. Onde é que está a minha sintonia? Qual foi o efeito da prece? Então, prece não é passe de mágica, é necessidade de sintonia quando eu sinto. Por isso, às vezes a gente ouve assim, não, mas qual é o local adequado de eu fazer prece? Não existe. Porque o que existe é a necessidade do Espírito, é a nossa necessidade de falar com Deus, agora sim. Não sou eu que estou falando com o mundo, sou eu que estou buscando em Deus recursos para os meus desafios. Aonde eu vou querer me sintonizar com coisas boas. Lembram da vontade ali que Aristóteles falou, das potências da alma? Todos nós podemos. Isto não é para eleito, irmãos. Porque às vezes também a gente cria isso por uma necessidade muito nossa. É assim, não, só eu posso, só eu faço, porque eu sou... Não, nós todos podemos. Todos nós que estamos aqui podemos fazer uma prece. Mas tem que entender para que eu estou querendo fazer a prece. E essa é uma dificuldade que nós temos. Pela nossa estatura evolutiva, com certeza, irmãos. Buscar, quem sabe, necessário, fundamental, buscar em Cristo, nosso Senhor, porque aí a gente foge do nosso estado de compreensão. E aí, nesse instante, amados irmãos, nós começamos a entender algumas nuances, se é que nós entendemos, da misericórdia de Deus que nos alcança. Agora, não é pelo negócio com Deus. É pelo esforço que o Espírito faz, que nós fazemos deste bem que nós queremos viver. E a pergunta, irmãos, é se tem algum de nós aqui que veio aqui buscar o mal. Não, né, irmãos? Nós viemos buscar o bem, mesmo que o nosso bem ainda seja um bem temporário. É aquele bem que a gente vem buscar para a vizinha, para o vizinho, para o marido, para o Espírito Santo. Amém? E o que há de mais construtivo em tudo isso, irmãos? É porque Deus entende as nossas necessidades. Permite que irmãos evoluidíssimos, nesse instante, estão operando em nós. Que as coisas que às vezes a gente nem percebe, que é aquilo que desperta, mas desperta quando eu tenho vontade de acertar. Às vezes a gente tem vontade de continuar errando.
E aí a gente vai reclamar de Deus, porque Deus não me deu isso, porque Deus para o fulano, Deus deu para o ciclano, Deus etc. Me permitam, irmãos, se é que dá para a gente notar alguma coisa, na janela da minha cozinha, tinha assim umas madeiras, alguma coisa, aonde todo dia eu pegava os restos da mesa do pão, às vezes até um pedacinho de pão, e jogava, e os sabiás faziam uma festa ali. Acostumaram a comer o pãozinho. Tem um vizinho, pelas suas necessidades, que ele tem vários gatos que ele vai juntando e deixa os gatos lá, e os gatos vão se proliferando, e é tudo gato que não é de casa, é gato de rua. Aonde tem passarinho, o que os gatos vão fazer, irmãos? Começaram a comer os passarinhos. Vamos tentar entender o que o gato e o passarinho acharam de mim? Os passarinhos devem ter ficado reclamando de mim. Você está vendo? Ele tem pão dentro da casa dele e não me dá o pão que eu tanto preciso. Ora, se eu continuasse dando pão, os gatos continuariam comendo eles. Como eu não vou interferir num processo que é natural, eu interrompi de dar o pão. Mas o gato ficou mais aborrecido comigo. Ora, eu poderia dar pão para ele ter o passarinho para ele comer. Então, agora, nesse instante, irmãos, eram duas criaturas de Deus, os passarinhos e os gatos me odiando. Porque eu não estava dando o pão que eles queriam. E na minha consciência, irmãos, eu não vou estar alimentando o passarinho para ser comido. Olha, se o gato quiser, ele tem capacidade. Né? Ele que vai atrás dos passarinhos dele, mas não sou eu que vou. E às vezes, irmãos, é mais ou menos parecido do que a gente vem buscar. Já viu, irmãos, quando a gente pede a Ferrari? Senhor, como eu seria feliz se eu tivesse uma Ferrari para andar em Viamão esburacado, Porto Alegre pior ainda. Quando eu tiver uma casa na praia, a minha casa aqui está caindo os pedaços, mas o meu sonho é a casa na praia. Quando eu tiver uma casa na praia, serei feliz. E às vezes esse Pai de misericórdia nos dá a casa, nos dá a Ferrari. E aí quando a gente tem a casa, a gente diz assim, está faltando alguma coisa dentro de mim. Não era bem isso que eu queria. A gente vai deixando, amados irmãos, de viver para querer. E não é um querer de saber aproveitar. Se eu pudesse, irmãos, definir a nossa felicidade, me desculpe a minha ignorância, a nossa felicidade é tudo aquilo que eu não tenho. Então, eu não sou feliz por estar aqui nesta noite. Eu não sou feliz por estar encarnado. Eu não sou feliz porque eu tenho uma mulher, porque eu tenho um marido, porque eu tenho um filho, porque eu tenho N situações desafiadoras. Isso não me traz felicidade. Me traz felicidade o dia que eu não tiver mais nada disso. E aí, amados irmãos, nós estamos transformando, e me permitam uma crítica, nós estamos transformando um mundo de virtudes para um mundo de vitrine, aonde eu posto tudo que eu faço na face da terra para que o outro veja. E eu pergunto das nossas virtudes. Aí, amados irmãos, eu sei que não é o caso dos irmãos, a gente começa a ficar com cabelinho branco, a gente começa a ficar com ruga, que não é o caso dos irmãos, que é o meu caso, a gente começa a envelhecer, aí a gente começa a perder certas ilusões. E, principalmente, a gente começa a ver a vida de outra maneira, porque agora eu já não sou tão belo, não sou tão forte, não posso fazer tanta besteira. E a gente começa a parar, e aí a gente vai repensar se o nosso mundo foi criado em vitrine ou virtudes. Que aí a gente pode se olhar no espelho, né, irmãos? Carequinha, cheio de ruga, sem problema nenhum. A gente olha e diz assim, mas essa vida eu lutei para ser melhor, para deixar alguma coisa de melhor.
Para que alguém possa me olhar e dizer assim, olha, ele tinha muitos defeitos, mas ele tentou fazer algo diferente. Ele buscou em Jesus. Ele buscou fazer o bem. Ela buscou fazer o bem. É bem verdade, né, irmãos, que a gente conhece os nossos pares, que a gente nunca faz o suficiente, né, irmãos? Os irmãos conhecem muito bem, né? Nunca é suficiente. Porque a gente vive num mundo de perfeitos. Por isso que o pensamento, a sintonia, estão próximos. Eu não tenho como desvincular uma coisa da outra. Lembra que eu falei lá na caverna? Qual era o pensamento e a sintonia? Qual é o nosso pensamento de hoje, a nossa sintonia? Que nós podemos vir aqui na Casa Espírita, mudar isto. Mas mudar precisa de uma luz. É Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o antídoto, irmãos? Fora da caridade não há salvação. Pois se eu estou sofrendo muito, se eu estou com muitos problemas, muitas dores, muitas obsessões, muitos problemas, a senha, a chave da liberdade é fazer o bem. Faça o bem. Ah, mas aquele não me permite, aquele não gosta, aquele não sei o que tem. Tu estará atrelado muitas encarnações até entender a necessidade de se libertar desta sensação, desta sintonia. Porque aí eu estou sintonizado com o problema. E aí a gente vai levando a vida no dente por dentro, olho por olho. Me fez, eu faço. E qual é a justificativa? Porque o outro faz, eu também faço. Qual é a minha virtude em tudo isso? Nenhuma. Eu me mantenho preso a um pensamento e a uma sintonia que não me permite. E de novo, irmãos, o poder da prece precisa de humildade. Não precisa de decoração, de palavreados maravilhosos. Jesus recomendava: não oreis como os hipócritas, que oram em praças públicas, dizendo das suas virtudes. Mas ora que nem o pecador que bate no peito e diz: olha, Senhor, te apieda do meu sofrimento e das minhas dores. Te recolhe no teu lar e fala com teu Pai que está nos céus. Então, irmãos, se é possível, nessa complexidade que nós temos de apresentar pensamento, sintonia e o poder da prece, irmãos, espero profundamente ter despertado nos irmãos esta vontade de rever a vida, de buscar o Cristo como parâmetro. Será que o que eu estou fazendo está de acordo? Será que o que eu estou fazendo é bem? Será que eu estou querendo me deslindar dos problemas, daquilo que a gente chama de problema? Será que realmente eu estou amando? Esse é um exercício que a gente precisava fazer todos os dias. A vida está difícil, irmãos? A solução é Jesus. É fazer o bem. Não importa, irmãos. Eu sei que muitos de nós vão dizer, mas eu não posso hoje contribuir com não sei quanto. Mas vê o poder de um bom dia, de uma palavra, de um pensamento. Mudar o semblante, irmãos, que a gente adora a cara de paisagem. A gente planta dificuldade, porque a gente está sofrendo, é verdade. E eu quero que o outro veja o meu sofrimento. E aí a minha cara é sempre. Se puder, eu ando descabelado, sujo, me arrastando para que o outro possa ver. Não, irmãos. É preciso ter a coragem da fé. É preciso ter a certeza que Jesus nunca nos abandonou. Que nós podemos ter contato com a espiritualidade bem-fazeja. Mas é preciso o querer, a vontade da mudança. E a vontade da mudança começa onde, amados irmãos? Na prece. Dizer, Senhor, eu estou cansado de sofrer. Quem sabe nessa noite, amados irmãos, no momento do passe, a gente tenha, acima de tudo,
a humildade de receber. Lembrar do centurião que se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas uma palavra tua me salva. E hoje nós vamos receber o passe, irmãos, e que nós possamos estar confiantes, com os nossos corações abertos, e vamos receber muito, mas muito, muito mais do que merecemos por acréscimo da misericórdia de Deus. Obrigado pela atenção, irmãos, como sempre, pela paciência, e os meus votos que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Muito obrigado.